Então, a gente vai dar uma olhada aqui nos 3 tipos de fórmulas que podem ser utilizadas aí na química. Normalmente, né, você já deve ter visto essa fórmula molecular, que é justamente aquela fórmula que coincide com a quantidade de átomos de carbono, hidrogênio, enfim. A partir dessa fórmula molecular, a gente consegue fazer a molécula, né? Por exemplo, aqui você tem 4 carbonos. Então, eu posso colocar os 4 carbonos bonitinhos e fazendo a ligação. Aqui tem uns 6 hidrogênios. Vou colocar 2 hidrogênios aqui. Ah, professor, como é que você sabe que é essa molécula? Porque eu estou só utilizando, né, as ligações e a quantidade aqui dos átomos que tem nessa fórmula molecular. Aqui, como eu estou vendo que tem alguns carbonos que estão faltando ligações, eu posso fazer ligação dupla aqui e outra ligação dupla aqui para satisfazer as ligações aqui, as 4 ligações para o carbono. Então, essa daqui seria a molécula. A fórmula molecular, a gente se baseia justamente para poder fazer uma molécula e tudo mais. Mas também a gente tem a fórmula mínima, que é quando você pega um número inteiro e você divide ele por esses índices que você tem aí na fórmula molecular. Claro que você vai ter que ter um número inteiro, né, um menor número inteiro. Por isso que é chamado aqui de fórmula mínima. Então, se eu for dividir aqui, escolher um número que eu consiga dividir os 2 números aqui, eu posso usar o 2, porque se eu dividir 4 por 2, eu vou ter 2, e se eu dividir 6 por 2, eu vou ter 3. Nessa fórmula aqui, eu já não consigo mais dividir, né, os índices, deixar eles o menor possível, então a gente já chama isso daqui de fórmula mínima. Uma fórmula mínima pode representar várias moléculas, porque se eu multiplico isso aqui por 10, né, cada índice aqui eu vou ter outra fórmula molecular, por exemplo, vou ter 20 aqui e H30. Então, essa daqui é uma fórmula molecular de outra molécula. As fórmulas mínimas são só aquelas utilizadas para a gente poder estipular aí qual é a quantidade, a porcentagem de carbono ou de hidrogênio ou daquele elemento que está na fórmula. Como é que a gente verifica essa porcentagem de cada elemento? A gente pode ir trabalhando com uma quantidade em gramas. Por exemplo, nessa fórmula aqui mínima, eu tenho 2 vezes o carbono e tenho 3 vezes o hidrogênio. A gente sabe que o carbono vale 12, então eu vou ter aqui 2 vezes 12 gramas. E o hidrogênio, eu tenho valendo 1 grama por mol, né? Então aqui eu totalizo 24 gramas de carbono e 3 gramas de hidrogênio. Quando eu faço o somatório total disso daqui, eu vou ter 27 gramas no total daquela molécula, né, daquela fórmula mínima. E aí a gente consegue fazer alguns cálculos de porcentagem. Por exemplo, a gente quer saber a porcentagem do carbono, né, e a porcentagem do hidrogênio. Para a gente saber a porcentagem do carbono, a gente pode fazer isso daqui, ó. A gente sabe que 100% da molécula equivale a uma massa de 27 gramas. Qual é a porcentagem que é equivalente às 24? Fazendo minha multiplicação em x, eu tenho 27x igual a 24 vezes 100. Deixando o x sozinho, vou ter 24 vezes 100, 2.400, dividido por 27. Então, isso aqui equivale a 88,9, digamos, por cento aqui de carbono. Já que só tem carbono e hidrogênio nessa fórmula, eu posso pegar os 100% e tirar a quantidade aqui, né, de 88,9%. Isso daqui vai me dar 11,1%. Então, nesse caso, eu tenho que a quantidade, a porcentagem de carbono nessa molécula é de 88,9% e a quantidade de hidrogênio 11,1%. Então, essa fórmula molecular a gente pode escrever ela logo aqui embaixo. C 88,9%, H 11,1%. E essa seria a nossa fórmula percentual. Então, a fórmula molecular é aquela que realmente é útil para a gente saber e construir uma molécula. A fórmula mínima é aquela quando a gente pega, né, um número em comum e a gente divide por todos os índices. E aí a gente consegue um índice novo que seja inteiro. E a fórmula percentual é aquela que a gente faz todo um cálculo baseado na massa
de todos os elementos que estão, e a gente vai fazendo a comparação, né? No caso, essa fórmula aqui, a gente só tinha o carbono e o hidrogênio, mas se a gente tivesse outros elementos aqui, a gente precisaria também fazer a porcentagem deles na fórmula.